Bora, oitavo. Chegamos. Tô meia com cara de doida por causa da aula dos 7º ano. Os professores que estavam aí com a gente sabem do que eu tô falando. Mas eu acho que eu dei pra me arrumar aqui pra 8º ano. E aí, vamos dançar? Hoje não é dança com 8º, não inventa. Bom dia, 8º ano, professores que nos acompanham, que já estavam com a gente aí na aula do 6º e do 7º. Então é por isso que a gente está meio descabelada, porque realmente a gente estava dançando. Não é mais muito bom dia. Família, se estiver junto aí com os nossos estudantes, podem acompanhar a aula, são todos sempre muito bem-vindos. Hoje, uma aula sobre estereótipo e preconceito no esporte paralímpico. Não é, Juliana? Isso aí, Tema... ó. Já tem recado pra gente? Bom dia. Então, alunos, se preocupem aí em interagir, colocando perguntas de vocês ou as respostas às nossas interações, porque elas são muito importantes. Então, interajam com o professor de vocês. Se você ainda não interagiu em momento nenhum, é hora de... Professor, estou aqui, vamos interagir, fala meu nome, fala a escola e vamos participar da aula do Centro de Mídias, ok? Então, vamos lá. A aula de hoje, como eu disse, é estereótipo e preconceito no esporte paralímpico. Com qual habilidade, Juliana? Mara, antes da habilidade, Oi. só pra gente não esquecer, amanhã tem educação física no ensino médio novamente, tá bom? Devido às falhas aí, deram 2 aulas seguidas pra gente. Amém. Vamos dar amém. Opa, 2 aulas, professores. Falem aí com os alunos de vocês e o pessoal avisa o irmão mais velho e o primo, amigo que está no ensino médio que amanhã tem aula de educação física. Bora lá. Ok. Habilidade de hoje. Identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propor alternativas para superá-los. É isso aí, para a sua superação, com o meu maior objetivo da professora Juliana é propor alternativas para a superação de estereótipos e preconceitos nos esportes paralímpicos. Então, a gente consegue realmente entrar aí nessas questões, tá? Pessoal, antes, já que a gente também vai falar, podem vir aqui comigo, de um dos esportes que a gente já vem falando nas últimas 2 aulas, que é o vôlei, mas um vôlei voltado para essa questão do paralímpico, né? A gente vai falar um pouquinho ali do vôlei sentado. Eu fiquei de trazer algo hoje, não foi, Juliana? A Juliana me lembrou, nós fomos atrás, pedimos para a produtora Lívia, que com muito carinho trouxe os vídeos da aula da semana passada para a gente, porque não é fácil não, gente. Não sou eu que chego com o vídeo e falo assim, coloca para mim, por favor. Não, né? Existe uma programação, mas nós ficamos devendo para eles a retomada também daqueles vídeos, não foi, Juliana? Então, isso. Só que hoje a gente não vai fazer como na aula passada, que eu dava o tempo para que vocês respondessem. Eu faço a pergunta, a gente coloca o vídeo. Se por acaso eu troquei o vídeo aí, ó, a gente para tudo e começa de novo. Ô, Mara, parênteses. A professora Tatiana deu um recado para nós. Oi. O melhor da vida deixa as pessoas com o cabelo bagunçado, meninas. Isso aí. Então tá, se eu tiver, então vocês não vão reparar não, porque foi por causa da dança. E ó, gente, foi muito bom. Assistam a aula do 7º ano depois lá. Vamos lá, então, olha. O primeiro, eu vou na sequência daqueles vídeos que nós passamos, tá bom, pessoal? Então, como foi prometido, a gente vai trazer aqui, a gente vai falar do vôlei e em seguida a gente entra aí nessa questão de estereótipos e a gente vai falar um pouquinho do vôlei sentado, tá? Então, a gente consegue fazer esse gancho aí, sem perder nada. Tudo que a gente propõe, que a gente aprende, é sempre muito bem-vindo. Então, a primeira pergunta tinha sido assim, ó. Qual foi o principal elemento técnico visto neste trecho do vídeo? Vamos lá. E aí, tivemos as respostas na interação do saque, certo? Vamos para que foi a próxima pergunta. Eles estão respondendo aqui, tá bom? Já estão? Opa! Então vamos lá. Ligeiro. Qual elemento técnico realizado pela jogadora brasileira ao receber o saque da equipe adversária? Vamos lá. E aí, então, quando ela recebeu, a bola veio baixa, a gente discutiu isso, foi a manchete, ok?
outro vídeo aí. Qual o elemento técnico realizado pela jogadora brasileira que garantiu o ponto para a sua equipe? Vamos lá. Aí tivemos como resposta cortada, ok? Próximo vídeo, a gente vem com a pergunta. Qual o elemento técnico utilizado pela equipe do Brasil para marcar o ponto? Vamos lá. Mara, Oi. a professora Márcia disse que a aluna Laira disse que era um corte. Então, da outra, né? Isso. Tá. E nessa, o bloqueio ali mesmo. Você viu que elas pularam, as duas saltaram, fizeram a parede ali e fizeram um bloqueio. A aluna da professora Débora, a aluna Carole, agora respondeu o bloqueio. Muito bem, então estão todos aqui comigo. Tivemos mais uma pergunta, né? Qual o elemento técnico utilizado pela jogadora da Ucrânia ao passar a bola para sua companheira realizar a cortada? Vamos lá. E ela fez um belo de um toque, né, em que a jogadora teve a chance de fazer a finalização e marcar o ponto. A gente tinha mais um ali, pera um pouquinho. Acho que foi esse, não foi? Qual elemento? Eu acredito. Tem mais um, ó. Tem mais um? Lá, ó. Pode pôr esse. Ah, então, esse daí são dos sistemas, que é para vocês observarem. Porque a nossa aula, vocês lembram das habilidades, Ju, era de observar o vídeo e conseguir identificar elementos técnicos, elementos táticos nele. Então, é um vídeo também super curto, que vocês podem voltar e depois de fazer essa análise aí com os professores de vocês. Vamos lá. E esse, para que a gente analisasse. Toque, recepção com manchete, nós tivemos também passe, a cortada, o levantamento. Então, o nosso objetivo da aula era observar os vídeos e identificar as técnicas e táticas ali. Então, como foi prometido, agora a pergunta e o vídeo certinho. A Pro né? Maria Lígia tá com uma saudade de gritar, roda! Porque a gente, quando vai instruindo ali os o alunos... Mauro tomou um susto. a gente, quando está na quadra e vai instruindo os alunos ali, né? Às vezes um não roda e aí a gente fala, ou algum aluno também acaba nos ajudando ali no... Roda, menino, vamos lá. Então, vamos. Então, continuando, fazendo esse gancho aí, que a gente acha bacana, né? Poder fazer essas retomadas, caso elas sejam necessárias. E a gente entra nessa questão do esporte paralímpico. Porque, assim, nós apreciamos nesses vídeos de agora, jogadoras, Juliana, sem deficiências, né? Que conseguem realizar os movimentos sem fazer adaptações para elas. E hoje a nossa aula, ela tem um outro viés, né? A gente vai falar dessa questão do estereótipo, do preconceito que sofrem os atletas que procuram o esporte
paralímpico, né? E a gente já vai aí para uma interação, que é a nossa primeira conversa, Juliana. Aí a professora Mara chega aqui e fala para mim sobre estereótipo e preconceito. Então, já começo perguntando, alunos, respondam aí para os professores, podem colocar 1 e 2, tá? O que é estereótipo e o que é preconceito? Mara, enquanto eles estão escrevendo, a professora Maria Lígia, que está com saudade do grito, ela é da escola Djalma Forjais. Tá pedindo pra gente mandar beijo pros alunos. Beijo pra alunos todo da mundo. professora Lígia, então. E olha o professor Leonardo. Tô com saudade de falar. Se joga na bola. Se joga na bola? Se joga na vida, professor. Vamos, se joga tudo aí, ó. Vamos tudo. É isso aí. Então, estávamos nos vídeos do vôlei convencional, né? Do nosso vôlei tradicional, mas temos que pensar na questão do adaptado e essas pessoas que praticam o esporte paralímpico, elas sofrem, elas passam por, existe o estereótipo, elas passam por preconceito. Por isso que nós perguntamos aqui a classificação, né? O conceito mesmo dos dois. O que temos aí, Juliana? A professora Adua. Adua. Estereótipos são modelos. Estão lembrando também Não Chuta a Bola de Vôlei, tá? Professor Ângelo, professor Maria Lígia. Não chuta a bola de vôlei! Esse não chuta a bola de vôlei, gente, é no momento normal, né? Não tem a ver com regra, não, tá bom? Quando o aluno pega a bola lá do saco, né, Juliana? E aí pega a bola, a primeira coisa que faz é chuta a bola. A gente tá brincando, Nós pessoal. estamos brincando. O professor Francisco falou que você julga antes. É muito complicado, né, Pro? Esse assunto toca, assim, eu fico possessa com isso. Porque a gente tem esse hábito de julgar, né? De ter esse pré-conceito antes de conhecer a pessoa. A gente tem que provar hoje em dia quem a gente é, o que a gente tem, para falar que é bom. E, na verdade, tem que ser o contrário. Isso. Né? Gostei, professor. E gostei, professora Juliana. O professor Djalma falou, calma aí, os alunos estão respondendo. Tô calmando. Eu também tô calma, tá? Estamos calmas. A professora Gilmara. Gilmara, tudo bem, meu amor? Os alunos do Newton mandam beijos aqui de Osasco. Beijo para os alunos da professora Gilmara, que tem uma super pro aí. Vamos lá. Pode falar sobre preconceito também, se aparecer, tá? A resposta que aparecer. Eu tô enrolando. Você para com isso. Gente, cadê, professores? Podem colaborar também aqui com a gente. Calma aí. Professor Joseildo. Exemplo de estereótipo é falar que todo brasileiro gosta de futebol. Então, na verdade, não é, né? Nós temos uma grande parte, sim, é um esporte mundialmente conhecido. Aqui no Brasil, então, a força dele é gigante, mas tem as pessoas que se dão o direito de não gostar do esporte. É isso mesmo, professora. E a gente tem que respeitar, né? Tem alunos ainda aí que... E por isso a educação física, como sempre, né? Ela é vasta. E aí ela é um público, ela tem público e tem atividade para todo público, né? Você pode escolher imensa. Essa lista imensa de coisas que você pode escolher, né? Como gosto, como opção, como prática. Vamos lá. Professora Vilma Helena trouxe a resposta da aluna Tamires, da PEI, doutor Francisco Tosi. Opa! Preconceito é qualquer gesto verbal ou não que se fala de alguém sem conhecê-la. Então, e às vezes Juliana até conhece, né? E continua sendo, vendo essa questão a pessoa sabe, conhece e realmente julga e põe o nome da pessoa nas rodas e fala mal, né? Porque tal coisa ela faz isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Vamos lá, professora Joyce, da escola Suzana de Indaiatuba. Oi. Aluna Gabriela. Pergunta 2. O que é preconceito? Julgamento antes de conhecer ou conversar com uma pessoa. Isso. E aí, pior fica quando você conhece, conversa e depois ainda continua fazendo julgamentos. Mara, né? olha, a professora... Ai, caramba, caí. A professora Elisângela colocou alguma coisa que mexia muito comigo na minha adolescência. Homem tem que jogar futebol e mulher tem que fazer balé. Eu era bailarina e amava futebol. E aí o pessoal falava assim pra mim, mas uma coisa não combina com a outra, você tem que se desvencilhar.
Como que pode uma bailarina gostar de futebol? Pois é. Na verdade, eu tenho tatuagem de time de futebol. Eu sou viciada em futebol, eu amo futebol. O Alex tá perturbando. Pronto, eles aqui, já ó. vão brigar ao vivo. Já vamos brigar ao vivo. Mas eu gosto de balé, eu sempre fui bailarina. E, então Juliana, eu posso? quem nos impede de ter vários gostos? Não é porque, por exemplo, eu tenho opção a capoeira, para eu ter como prática de vida, que eu não possa gostar de um outro esporte, de uma outra prática de exercício, não é? Então, realmente, esses tipos de posicionamentos, nós temos que tomar muito cuidado. Isso aí. Vamos lá para o conceito Vamos. mesmo, né? Assim, a gente vai fazer um apanhado de tudo que vocês têm colocado aqui. Então, estereótipo é um padrão estabelecido, podem vir comigo lá no slide, padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Então, é quando alguém fala alguma coisa, porque alguém falou, mas que não tem nada estudado sobre ele, né? Nada definido aí. Preconceito, Juliana. Juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. Pré-julgamento. Será que esses dois conceitos, podem vir aqui comigo, será que esses dois conceitos definidos aí para vocês ficaram claros? Tá? Então, o que a gente tem como estereótipo e o que a gente tem como preconceito? Se um atleta, né, que joga num basquete, num vôlei, ele sofre preconceito. E tem a questão do estereótipo, imagina quando falamos do esporte paralímpico, tá? Então, é onde a gente precisa focar a nossa abordagem. E aí, se eu estou falando de esporte paralímpico, vocês já estão no 8º ano, coloquem aí o que você sabe sobre os esportes paralímpicos, tá? Lembrando que alguns já tiveram alguns posicionamentos sobre aulas e outros podem ter conhecimentos prévios de conhecer alguém, de viver o esporte paralímpico, porque a gente até recebe de alunos, não é, que competem, que são recordistas. Então, vamos lá, coloquem a experiência de vocês sobre esse esporte paralímpico, o que vocês conhecem, o que vocês sabem. Vamos construindo aí, Juliana, essa parte da aula. A professora Débora, da escola Joaquim de Moura Candelária, de São José dos Campos, ela está colocando aqui um posicionamento da aluna Lívia, do 8º B. Preconceito, muitas pessoas julgam e machucam as pessoas de forma verbal. Realmente, né? Machuca. Mas é fácil, né? Julgar o outro e não olhar para si mesmo. Então, assim, são realmente definições bem bacanas aí. A professora Rosana também gostou da colocação da aluna Lívia aqui, isso viu? mesmo. Muito legal. São alunos maduros para as respostas, né? São, eu gosto. Eu gosto desses debates. Então, colocaram alguma coisa aí sobre o esporte? A professora Maria Lígia, por enquanto, inclusão para todos. Isso. A professor Ângelo. Inclusão e superação. Isso. Aí, quando a gente fala na questão da inclusão, a gente pensa que isso deve ter sido motivado lá na escola, não é? Então, assim, a gente tem que possibilitar o nosso aluno de participar, da gente adaptar as questões das nossas brincadeiras, dos nossos jogos na escola, das atividades, no geral, e dos esportes, para que a gente prepare esses alunos que tem as deficiências para o esporte aí, que é onde a gente fala, né, no paralímpico mesmo, onde a gente tem todo um caminho para o aluno percorrer. Tá? Foi uma aula do 7º ano que a gente falou isso, a gente passou até um vídeo, não foi, Ju? De uma atleta paralímpica que é lá de uma escola estadual e que hoje ela compete, é recordista, mas tudo isso com muita batalha, com muito respeito, como o professor também citou, né, que ele citou a questão da superação. Então, isso a gente começa como base, gente, ali na escola mesmo, proporcionando que todos tenham direitos e nós professores aí de educação física, assim como os outros também, nós temos as condições, né, de adaptar, a gente consegue, mesmo sem auxílio de materiais, que eu sei que isso é um problema, às vezes, mas a gente consegue adaptar, porque nós somos criativos o suficiente. Olha, né, que legal. Pra isso. Eu uso muito também isso, professora Leda. Eu Vai lá. adorei. O sol nasceu para todos.
O sol nasceu para todos, e existem muitas estrelas no céu, e cada um pode ter um espacinho. Eu falo demais isso, e é exatamente dessa maneira. A gente pode, não é porque não tem nenhuma deficiência que eu não posso fazer alguma coisa boa ou alguma coisa importante. E aí, eu reitero o que o professor Edilson falou. Professora Kátia. Maior notoriedade aos atletas paralímpicos. Perfeito. Parabéns, professora, exatamente. E nós gostaríamos de que essa consciência ela começasse a participar, começasse a surgir mesmo do posicionamento dos alunos, né? A falarem na escola que eles têm vez sim, a cobrar mais. E a gente já até conversou aqui com o 8º ano essa questão de se colocar, se posicionar, né? E esse assunto é bem propício para a idade de vocês aí. E aí a gente entra naquele assunto, não é, Juliana, que é importante, às vezes a gente fala esporte paralímpico, e aí nós lemos em alguns lugares paraolímpico, e aí isso pode causar um determinado conflito? Não, porque a gente vai entender um pouquinho aí, vamos lá. Os esportes paralímpicos tiveram início em 1960, em Roma, na Itália. Aí eu venho com a pergunta, né? Paralímpico ou paraolímpico? Existe o certo, Juliana? Existe o errado? Porque nós vamos ver na literatura muito escrito como paraolímpico também. Mas hoje, né, nós falamos e lemos e escrevemos, então assim, a literatura mais atual, ela aparece como paralímpico. Algumas modalidades aí para vocês. Então, a gente tem o corredor, a gente tem o goalball e muitos outros esportes, né? É muito, Juliana. Você acha que tem bastante? Eu acho que deveriam ter todos os que nós temos, né, aí no convencional, e termos todos os paralímpicos. Mas é uma questão de adaptação, né? Não é fácil incluir o esporte, né, tanto na Olimpíada quanto nós, às vezes a gente vê esporte e aí para entrar na Olimpíada passa por um processo. A Ju quer falar, tá bonitinha, tá levantando a mão, vamos lá. Sou educada. Olha, o professor João Nelson, Mara, você vai gostar bastante. Eu gosto. Os alunos recebem e acolhem muito bem as crianças e adolescentes com deficiências. Nós, adultos, que não devemos atrapalhar esse relacionamento. É verdade. Às vezes, a nossa fala que induz a criança a alguma coisa. E olha, eu fico muito orgulhosa de ouvir isso, professor, porque eu já contei aqui, não sei se foi no 8º ano, que a minha escola, em qual eu sou efetiva lá, e eu trabalhava, agora eu estou afastada porque eu estou aqui no Centro de Mídias. Eu tinha um orgulho dos nossos alunos, porque eles recebiam e acolhiam os alunos deficientes, independente da deficiência, mas assim de uma forma tão bonita que nós nem precisávamos ficar falando que ia chegar aluno e que eles tinham que era deles. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que os nossos alunos hoje estão muito preparados para esse tipo de vivência. E nós devemos incentivar. Olha, professora Aparecida. Oi. Aqui em Mogi das Cruzes, tínhamos um atleta paralímpico que foi campeão na última Paralimpíada na bocha. O nome dele era Disseu. Infelizmente, ele faleceu esse ano. Mesmo assim, professora, muito legal a senhora exaltar aqui, enaltecer o trabalho dele, né, gente, Mara? Como eu gosto dessas aulas em que a gente consegue ter esse diálogo, né? É melhor do que ficar lendo e falando assim, a gente consegue. E assim, aí eu sou muito sentimental por essas questões aí. Então, vamos seguir, né, Juliana? Falar das modalidades aí, vão comigo lá no slide. Nós temos várias modalidades paralímpicas e eu vou falar agora elas para vocês, tá bom? Basquetebol em cadeira de roda, bocha, canoagem, natação, para badminton, para taekwondo, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, remo, rugby de cadeira de rodas, futebol de 7, halterofilismo, hipismo, judô, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado. Gente, então vamos lá, uma lista aí bem bacana
Aí, professora, eu nunca ouvi falar em tal esporte paralímpico. Gente, fica aí. A dica para vocês conversarem com os professores de vocês, né? E aí eles guiarem para algumas atividades diferenciadas. A gente tem essa listinha aí. Nós vamos para o primeiro vídeo, Juliana. Ô, Mara, conhecendo o voleibol sentado. Oi, deixa eu falar antes do próximo vídeo. Ó. Pode. A professora Mônica trouxe uma coisa assim, muito legal. Meus alunos foram no Parapan, em São Paulo. Foi uma vivência maravilhosa. Da PEI Renato Seneca, de Sorocaba. Parabéns, professora. Nossa, que bacana conseguir, né? Demais. Levar, assim, tá vendo? Assim, eu nunca vou conseguir. Vai sim, né? Até para essas propostas dos professores, gente, a gente tem que ter persistência aí mesmo. Parabéns, professora, parabéns aos alunos e olha que bacana a vivência que vocês tiveram. Vamos conhecer então um pouquinho, não sei qual modalidade vocês apreciaram, mas a gente vai ver um trecho aí a gente vai ver um vídeo que tem o vôlei sentado. Vamos apreciar? Vamos lá. Já ouviu falar na modalidade paralímpica vôlei sentado? Um esporte praticado por atletas amputados, lesionados na coluna ou com alguma deficiência locomotora. Observe agora uma partida e garanta já o seu ingresso. Então, bacana demais. Eu fico imaginando realmente o esforço, né, a superação. E aí, você experimentar o vôlei sentado é muito legal também aí na escola, mas você pode fazer isso em casa, não é, Juliana? Senta na frente de alguém aí, pega uma bola, mas aí faz, né? Tenta fazer essa transposição de passes, né? Na escola a gente vivencia isso também com os nossos alunos todos lá. Tudo bem por aí, Juliana? Posso seguir? Calma aí, Mara, ó. Professora Eliana, quem sacou foi a Suelen, que é moradora de Diadema. Ó. Gente, já é a segunda vez que eu faço isso, eu trago o vídeo. Um dia foi de um atleta de bote do 7º ano. E aí o aluno colocou a referência, não é? Um professor. Isso. Ó, o professor Luiz Carlos falou que o atleta Giba, do vôlei sentado da seleção brasileira, já foi na escola dele dar uma palestra. Nossa, que show. Foi sensacional. Escola Luiz... Não, calma, escola... É o professor Luiz, da escola Paulo e Devada de Carapicuíba. Olha só, parabéns, viu? A Carapicuíba, eu era a minha escola, né? Lá em Carapicuíba, então um abraço para todos vocês. Vamos falar então um pouquinho desse esporte que a gente apreciou aí no vídeo. Estreou engasguei. Oficialmente em 1980, nas Paralimpíadas de Eindhoven, Holanda. Fusão do voleibol tradição e sitball, esporte alemão similar ao vôlei sentado, que permite que a bola quique na quadra adversária. Em 1976, o voleibol sentado apareceu nas Paralimpíadas como esporte de demonstração e estreou na Paralimpíada oficialmente em 1980. Juliana, mais alguma coisa aí? Tem.
Então vai que a gente Os precisa... professores amaram aqui, ó. Olha a professora Eliana. Ela fui técnica da equipe de voleibol sentado de Jacareí. E participei como staff de voleibol sentado nas equipes de voleibol sentado do estado de São Paulo. Ai, e gente, conheci todos os atletas. Experiência única. Imagina. olha, é assim... Que demais. Né? Parabéns. Porque Sou sua fã, professora Eliana. porque realmente deve ser uma vivência fantástica. E a gente acaba conhecendo outras posições que a gente pode ter na educação física, não é? Porque ela é muito ampla para vocês, estudantes, e para nós, professores, trabalharmos também. E o goalball? Você já ouviu falar em goalball? Vamos conhecer um pouquinho comigo agora? A gente tem um vídeo para vocês. Vamos lá. Conheça agora o futebol para cegos, o goalball, uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. O esporte, além de auxiliar na concentração e no controle da ansiedade, desenvolve também a socialização. Atenção, center. Quiet, please. Play. O goalball é uma modalidade que foi criada em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, para aqueles soldados veteranos que perderam a visão depois da guerra. Um jogo consiste em ataque e defesa, tem 3 jogadores titulares e 3 reservas, se joga com as mãos e o objetivo é tentar fazer o gol no adversário. A quadra tem 9 de largura por 18 de comprimento, a bola tem guiso, a quadra ela é toda marcada com alto relevo. O atleta ele tem 3 metros da trave para frente é a área de defesa, 3 metros mais para frente é a área de ataque. Então ele tem 6 metros para estar se localizando, são 12 minutos cada tempo. E se você abrir a diferença de 10 gols, é tratado como game, então termina a partida. Como a gente tem variações dessa deficiência, né, então tem a classificação, que é B1, B2 e B3. O B1 é o cego total, o B3 ele enxerga parcialmente, né? Então, para não ter injustiça durante o jogo, todos são bandados e usam uma venda, um óculos com fita adesiva para poder bloquear qualquer passagem de luz. Quando eu coloco a venda, vem passando muitas coisas, como concentração dentro do jogo, estratégias também, né, para jogar com a equipe de adversários, né. E isso me leva a ter mais observação, mais concentração. A gente tem que estar criando estratégias para poder tentar burlar a defesa do adversário. E a gente consegue fazer isso com a flutuação, né? O atleta sai de uma ala e tenta flutuar na outra ala para confundir a defesa. Tem também a finta, que o atleta às vezes faz um barulho na esquerda e arremessa na direita. Eles usam bastante a trave para poder estar fazendo essa movimentação. Usam também como objeto de referência o próprio atleta. Quando acontece a penalidade, 2 atletas têm que sair, o gol tem 9 metros, então apenas um atleta tem que defender aquele gol de 9 metros. Não pode de jeito algum colocar a mão no óculos, né? Se colocar a mão no óculos é uma penalidade, porque os árbitros estão todos olhando os atletas para não ocorrer isso. Difícil encontrar o vídeo, mas eu consegui, né? Então vamos lá, é interessante realmente esse jogo. Então quem conseguiu já ter alguma vivência na escola, então muito bacana. Quando a gente voltar, a gente faz uma adaptação aí para conseguir, né, Juliana? Então o goalball, ele foi um esporte criado em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, para aqueles soldados veteranos que perderam a visão durante a guerra. E aí voltem aqui em mim. Vendo o vôlei sentado e vendo o goalball, entre tantos outros esportes, eu vou lançar uma pergunta aqui, a gente vai falar agora, então, nesses momentos finais da nossa aula, sobre a questão do estereótipo e preconceito. Então, a gente vai voltar a falar nisso, Juliana. Venham comigo na tela. Será que penso
que o esporte paralímpico é fácil, frágil e que vão se machucar? Será que quando eu vejo esse jogo, eu penso em relação aos atletas, esse jogo ele é fácil porque eles têm as deficiências, então eu vou facilitar o processo? Eles são frágeis? Eles vão se machucar jogando? E aí, Juliana, o que será que a gente tem como resposta? Podem voltar aqui na gente. Calma aí. Peguei, hein? Será que eu estava pensando isso quando eu estava assistindo o jogo? Será que você aí estava pensando isso quando você estava vendo o jogo? A professora Maria Lígia falou que os alunos dela vivenciaram e acharam muito difícil a experiência. Então, assim, será que eu fico facilitando para o meu atleta deficiente, perdão, para o meu aluno deficiente na escola uma atividade? O professor Djalma falou que os atletas paralímpicos detestam ser tratados como inferiores. Exatamente. Quem gosta, né? Ninguém. Exatamente, eles têm direito, sim, de não gostar. Exatamente. E aí a gente entra naquela questão do estereótipo, né? Eu preciso dar atividade, eu preciso propor, né, um movimento fácil, porque ele pode se machucar, porque eu tenho que dar ele não pode sair da sua zona de conforto ali. Então, gente, será que isso não é, Ju, um estereótipo que a gente acaba colocando? Não é um preconceito? Vamos lá comigo na tela. É frágil. Isso aí, a gente foi em busca, tá, gente, de alguns preconceitos e estereótipos que a gente ouviu falar aí. Que é frágil, que ele vai se machucar. Aí coloca tudo no diminutivo, né? Ai, que bonitinho, o atletinha vai dar o chutinho, vai dar o passezinho. Então a gente precisa ter cuidado. Fica perguntando como agir. Deixa ele, né, vivenciar, se movimentar. O esporte paralímpico é fácil. Não, gente, ele tem as dificuldades que tem no tradicional. E aí essa criança não vai conseguir fazer isso, né? Porque a deficiência dele não permite, gente. Nos enganamos e nós, professores, já temos experiência que eles vão além do que a gente consegue. E para combater os preconceitos e os estereótipos, Juliana, no esporte paralímpico, o que precisamos para a gente encerrar nossa aula com chave de ouro? O que esses professores, esses alunos vão responder agora para a gente? Vamos lá. Para eu combater preconceito, para eu combater estereótipo no esporte paralímpico, o que eu preciso ter? Vou até levantando, porque estamos acabando mesmo. Ó, professor Washington Pode vir, disse gente. que a Júlia Carolina, da Escola Rosa Salles Getulina, disse que é muito difícil, que não tem nada de fácil. Aham. O professor Nilson, informação. Opa, peraí. Informação, professor, é o ponto. Vamos lá. Professora Maria Aparecida, confiança. Professora Maria Lígia, empatia com todos. Exatamente. Se perguntarmos, eu vou fazer uma lista infinita de coisas que vão possibilitar que não tenhamos estereótipos, não façamos estereótipos e criamos preconceito em relação às pessoas, aos esportes. Mara. Oi? Desculpa, mas Não. isso aqui, ó, a aluna Lívia, aqui, da professora Débora, da Escola Joaquim de Moura Candelária de São José dos Campos. Se tiver conhecimento, não tem como ter preconceito. E aí, você pode concluir tua frase. Vamos lá para o slide para eu finalizar essa aula muito feliz. Conhecimento. Não adianta eu querer falar de algo que eu não sei. E se eu quero dar a minha opinião, é legal eu procurar conhecer e entender, né? E não é só isso. A gente está falando do esporte paralímpico, gente, é o nosso foco, mas isso vai para a nossa vida. A gente precisa conhecer um pouco mais as coisas. QR Code na tela, vocês já podem avaliar a aula de hoje. Eu gosto muito dessa interação. Essa aula que a gente vê, né, que tem essa criação, essa formação aí do debate. Espero que vocês tenham gostado. Avancem nas pesquisas em relação aos esportes paralímpicos. Tá certo? Então, vocês viram que tem muitos aí. Tem mais alguma coisa, Juliana? Ai, tá chegando um monte de coisa que não dá mais tempo de nada. Não dá mais tempo, não é? Mas, professores, muito obrigada pela participação também. É muito bacana conhecer a vivência de vocês. Isso desperta curiosidade aos nossos alunos irem em busca do conhecimento. Tudo corações, bem? Corações, eu corações para vocês. Muito obrigada pela atenção, Ju. Obrigada pelo companheirismo aqui comigo sempre, aceitando as minhas propostas. É nóis! E amanhã eu tô lá no ensino médio com ela, aceitando o que ela vai propor para mim. Ok? Aguarde, confie. Beijo! Eu confio. Beijo, gente. Tchau.